Olá, seja muito bem-vindo ao curso online aqui do IMPA Concursos, especificamente a disciplina de Raciocínio Lógico para Ministério Público aí do Estado da Bahia. Meu nome é Jadiel Vargas e vou estar ministrando essa disciplina com vocês. Certo, minha formação toda na área de exatas, graduação, especialização, e atuo aí já na área de concurso público há mais de 6 anos, tanto aqui na capital quanto no interior. E agora também atuando aí com o online, levando aí a informação, tentando facilitar da melhor forma possível para você, concurseiro, que deseja ser aprovado, obter aí uma carreira. Sim, nossa banca, quem já sabe, FGV. E nessa aula, o que eu vou estar mostrando especificamente? Eu vou estar trabalhando aqui algumas questões corriqueiras que costumam serem cobradas pela FGV e também um pouquinho do conteúdo, como funciona, para você conhecer um pouco a metodologia do curso, para verificar que é um curso que a gente não vai estar trabalhando de forma maçante, é de uma forma bem prática, de uma forma leve, o conteúdo. Então, para isso, vocês terão uma pequena demonstração de como funcionará o nosso curso. De certa forma, uma banca não tão tranquila, mas também não é o bicho papão, a FGV, e tem muita coisa manjada, muita coisa já direcionada, conteúdos típicos, que a FGV costuma cobrar em suas provas. A gente vai estar destacando isso. E para iniciar, eu vou estar resolvendo aqui algumas questõezinhas que são questões bem corriqueiras, questões que costumam aparecer bastante aí na prova da FGV. Vamos lá? Ok. Primeira questãozinha aqui, a gente vai trabalhar a parte aqui de organização do pensamento. Eu também costumo chamar esse tipo de questão de associação lógica. Foi uma questãozinha aí, caiu no concurso do IBGE, ano 2017, cargo aí ACM e ACS. E o que nos diz a questão aí? Diz o seguinte: o apresentador de um programa de auditório mostra no palco 3 portas, numeradas com 1, 2 e 3. E diz que atrás de cada uma delas há um prêmio, uma bicicleta, uma geladeira e um computador. Não necessariamente nessa ordem. O apresentador sorteará uma pessoa do auditório que deve escolher uma das portas e levar o seu prêmio. Entretanto, se com as informações recebidas do apresentador, a pessoa puder deduzir que objeto há atrás de cada porta, ela ganhará todos os prêmios. As informações do apresentador são: a geladeira não está na porta 1. A bicicleta e a geladeira não estão em portas com números consecutivos. Então, é correto afirmar que, e aí a gente tem a distribuição aí dos prêmios relacionando aí com cada porta. Ok, primeira coisa, o que a gente tem que fazer com uma questão dessa? Por que uma questão de associação lógica? Por quê? Primeiro, vamos verificar aqui os itens, os dados informados pelo enunciado da questão. Veja que o apresentador mostra no palco 3 portas, numeradas com 1, 2 e 3. Então a gente já sabe que são 3 portas, 1, 2 e 3. E depois ainda afirma que há prêmios em cada porta. Então a gente pode fazer uma associação de cada porta com o prêmio. Por isso que é chamado de associação lógica. Então a dica aqui é o seguinte, vamos escrever o nome de cada porta em uma linha. Ok? Então, porta 1, porta 2, porta 3. Então, a gente pegou uma linha aí especificando o nome de cada porta. Certo. Continuando a leitura,
Após falar das portas, apresentar as portas, o apresentador diz que atrás de cada uma há um prêmio, uma bicicleta, uma geladeira e um computador. Não necessariamente nessa ordem, só que aí qual é a dica? Novamente a gente vai escrever esses nomes, só que agora em uma coluna. Então veja que a gente montou tipo uma tabelinha, já tinha porta 1, porta 2, porta 3 na linha, agora na coluna a gente vai ter bicicleta, geladeira, computador. Certo? Seguindo, aproveitando aí as dicas do apresentador, porque a gente tem que descobrir o objeto que está aí atrás da porta, né, da porta 1, o objeto que está da porta 2 e o objeto que está atrás da porta 3. Aproveitando as dicas, então vamos lá. Qual foi a primeira dica que ele deu? A geladeira não está na porta 1. Olha, primeira questão que a gente tem que fazer aqui é ser obediente e sistematizar isso. Se ele diz que a geladeira não está na porta 1, então a gente pega o cruzamento de geladeira com porta 1 e a gente vai dizer o quê? Não, a geladeira não está na porta 1. Então a gente vai escrever isso, representar essa informação. Ok. Então, utilizando agora a segunda informação, o que conseguimos observar aqui? Tá dizendo o seguinte, que a bicicleta e a geladeira não podem estar com números consecutivos, em porta de números consecutivos. Sim. Então, se a bicicleta e a geladeira não podem aparecer aí em portas com números consecutivos, então quer dizer o seguinte, não pode estar porta 1 nem porta 2. Também não pode aparecer porta 2 e porta 3. Logo, vai ter que aparecer um objeto aí, vai ter que aparecer na porta 1 e o outro objeto vai ter que aparecer na porta 3. Então, se a bicicleta aparecer na porta 1, a geladeira terá que aparecer na porta 3. Se a geladeira aparecer na porta 1, a bicicleta terá que aparecer na porta 3. Só que a gente já viu que a geladeira não pode aparecer na porta 1. Então, se ela não pode aparecer na porta 1, logo ela terá que aparecer na porta 3. E aí, a bicicleta que vai estar na porta 1. Ok? Só que agora ficou fácil porque a gente já conseguiu identificar onde estão dois objetos. Só resta um objeto, ou seja, esse objeto que resta aqui, o computador. E o computador, então, ele se encontra onde? Na porta 2. Ok? Agora é só analisar aqui as alternativas para ver qual é a resposta correta. Então, na porta 1 temos a bicicleta. Então, vamos verificar aqui, que a gente sabe que na porta 1 temos a bicicleta, então isso aqui está errado. A bicicleta está na porta 1, então isso aqui também está errado. A bicicleta está na porta 1, então isso aqui também está errado. Pronto, então ficou aí a indecisão da geladeira ou computador na porta 2. Verificando lá, quem ficou na porta 2? O computador. Então, porta 2... Na porta 2 ficou quem? O computador. Portanto, a alternativa correta aí, letra E. Ok? Bem tranquila aí, bem simples a questãozinha aí, show de bola. Certo. Uma outra questão típica que costuma muito ser cobrada aí nas provas da FGV é a seguinte, é a relaçãozinha aí de sequências envolvendo um macetezinho chamado de sequência padrão carimbo. Questãozinha de BGE também, só que ano 2016, técnico, que diz o seguinte: considere a sequência infinita IBGE, GBIBGE. Pronto. E aí pergunta o seguinte: a posição de número 2016 e a posição de 2017 vão ser ocupadas respectivamente por quais letras? É isso que a questão está querendo saber. Professor, que questão maluca é essa? Como que eu vou ficar fazendo uma sequência e até chegar em 2016, até chegar em 2017? É claro que a gente não vai fazer isso. Por isso que a gente usa os atalhos.
né? Então, para usar o atalho aqui, a gente usa um macetezinho chamado de padrão carimbo. Por quê? Porque a gente pode ir carimbando, repetindo e verificando a quantidade de carimbadas aí. Vamos verificar, vamos fazer isso na prática para ver como funciona? Vamos lá? Então, ó, primeiro, o que a gente vai verificar aqui? Vamos identificar a sequência. Então, ó, I, B, G, E, B. Pronto. Então, isso aqui, eu tenho a sequência, ó. Ela começou e terminou. Aí, eu tenho novamente a sequência I, B, G, E, B. Então, veja que há uma repetição. A partir daqui, já vai existir uma outra repetição. E assim sucessivamente. Então, ó, a gente consegue identificar aqui que a sequência é IBGE, GB. Então, IBGE, GB. Então, isso está se repetindo. Logo, se está se repetindo, então a dica aqui é o quê? Vamos imprimir essa sequência em um carimbo. Então, o que? A gente pega essas letras, vai lá na gráfica e pede para imprimir isso aí no carimbo, exatamente nessa sequência do jeito que está aí. Então, ó, pronto. Formou o carimbo. Sim, e aí o que a gente vai fazer agora? Pronto, vamos começar a carimbar. Ó, então, primeira carimbada, IBGEGB. Segunda, IBGEGB. Aí, terceira, mesma coisa. O que a gente observa aqui? Que um carimbo aqui corresponde exatamente o quê? A 6 letras. Se o carimbo corresponde a 6 letras, então em 2016, quantos carimbos vão ter aí? Então basta a gente dividir isso por 6. Ok, então uma vez que a gente divide por 6, veja o que, né? A gente vai ter que dividir aqui. Quem que a gente vai dividir? Ó, o 20. Então 20 por 6 dá 3, 3 6, 18 para 22. Veja que a gente está dividindo o valor 20. Certo? Só que aí a gente tem um próximo valor agora que é o 1. Então, ó, a gente pode fazer o quê? Desce esse 1 e a gente passa até agora quanto? 21. 21 dividido por 6 dá 3. 3, 6, 18 para 21, 3. Veja que agora o que foi dividido aqui foi o 21. Então, no total geral, a gente já dividiu o quê? 201. Então, ó, 201 dividido por 6, até então dá 33 e resto 3. O que a gente vai fazer com isso, então? Agora o 6. Então, ó, desce o 6, passa a ser 36. 36 por 6 dá 6 vezes 6, 36. Para 36, nada. Então, o que significa que na sequência aí, ó, de 2016 letras, a gente vai ter que usar o carimbo quantas vezes? 336 vezes para chegar essa quantidade de 2016 letras. Então, são 336 carimbos completos. E se os carimbos são completos, o que vai acontecer? Ó, né? IBGEGB. Então, carimbo completo quer dizer que parou exatamente onde? Na última letra. Se o carimbo é completo, parou aqui exatamente na última letra. Sim, se parou exatamente na última letra, quer dizer que a posição 2016 é ocupada pela letra B. Ou seja, se é ocupada pela letra B, significa o quê? Que B, C, D são alternativas descartadas. Aí ficou restando, ó, A e E. Sim, mas eu preciso saber a próxima posição. Lembra que é 2017? Então, na posição 2017... o que vai acontecer agora? A gente vai ter resto 1. Por quê? Porque a próxima letra depois de 2016, se 2016 for uma sequência completa de carimbos, quer dizer que a gente vai continuar tendo 336 carimbos completos. E aí na carimbada de número 337, faltou tinta, acabou tinta. Saiu apenas o quê? Uma letra. Ó. Então esse resto aqui quer dizer o seguinte, que vai estar escrevendo apenas uma letra. E quem é uma letra aqui? Ó, a primeira da sequência. Então, a gente vai sempre seguir aqui, ó, o sentido da sequência para a gente determinar esse resto, que é a letra I. Logo, com isso, a gente fecha o quê? A alternativa E. Ok? Então, veja, ó,
que é dessa forma. A gente vai estar durante o curso todo trabalhando com situações práticas, com situações que facilitem o entendimento e a resolução da questão. Ok? Mas isso funciona só com questões já direto, o curso todo vai ser de questões? Não, o curso também envolve um pouco de teoria. E a teoria também, a gente procura aí, transmitir, passar de maneira tranquila, de maneira mais light. Professor, porque tem aquela parte lá que eu sei de raciocínio lógico que trabalha com P e Q. Exatamente, a parte de proposições, a parte de argumentos. Então a gente trabalha com essa linguagem literal mesmo, usando P, Q, R, os conectivos, né, que aparecem aí, que é I, ou, se, então, se, somente se. Sim, então vamos demonstrar um pouquinho também dessa parte para vocês perceberem como funciona aí o nosso curso com relação a essa parte teórica do conteúdo. Vamos lá? Sim, conjunção. Apresentando aqui esse conectivo da conjunção, que é representado aí por esse símbolozinho, que é um acento circunflexo, e a palavra que representa aí é o I. Por exemplo, 2 é par e primo. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma proposição P, essa primeira parte, antes do conectivo, que 2 é par, e podemos chamar a segunda parte depois do conectivo de Q. E aí 2 é par, 2 é primo. Que está referindo ao 2 aí, as duas classificações. Sim. E aí o que a gente tem? A gente pode representar isso aí através de um diagrama. Esse I, quando a gente fala, quando a gente está trabalhando com ele lá em conjunto, então esse I aqui, ele vai representar o quê? A interseção. Então, esse I representa uma interseção. Se o I representa aí uma interseção, o que significa? Que esse primeiro conjunto aqui vai estar representando número par, esse segundo conjunto vai estar representando número primo. E tudo que está aqui nessa posição central é o que? É a interseção. Ou seja, é esse I que a gente acabou de ver aqui. Esse I que vale aí a interseção. Certo? Sim, então analisando aqui, quer dizer que é par e primo ao mesmo tempo. Então satisfazem as duas condições. O 2 consegue satisfazer tanto a condição de par quanto a condição de primo. Certo, então vamos verificar dentro do I quais são as chances, quais são as possíveis representações aqui. Veja que quando a gente fala desse I, a gente só vai ter uma representação verdadeira. Por quê? Porque é a interseção. Então, se eu colocar o 2 aqui, ok, beleza, isso está perfeito, Por quê? Porque ele satisfaz tanto a condição de ser par, quanto a condição de ser primo. Ou seja, ele satisfaz a proposição P e também satisfaz a proposição Q. Ou seja, é verdadeiro tanto para P quanto para Q. Certo? Se eu colocar o 2 aqui, aí não satisfaz. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui que 2 é apenas, desse lado de cá, que ele é apenas par. E o 2 é apenas par? Não. Então ele não satisfaz. Certo? Se eu colocasse na segunda parte, também isso não vai satisfazer, que eu estou dizendo que o 2 agora é apenas primo, que ele é falso na primeira situação. Ele é verdadeiro para a segunda, mas é falso na primeira. E isso não vale. E se eu colocar o 2 fora, piorou, né? Porque agora eu estou dizendo que ele não é par nem primo. Então, falso para os dois casos. Sim, então com isso aqui no I, o que a gente consegue observar aqui? Que o I representa uma interseção. Então, na interseção, só é verdade se ambos forem verdadeiros. Então, veja que se a primeira proposição for uma verdade e a segunda proposição for uma outra verdade, o resultado vai ser verdadeiro para o I. Caso contrário, o que vai acontecer? Se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa, se a primeira for falsa ou a segunda for verdadeira, ou ambas forem falsas, o resultado será sempre falso. Ok? E aí com isso você consegue perceber um resuminho, que no I eu não preciso decorar a tabela verdade completa I. Só existe uma possibilidade de satisfazer o I, que é a interseção, que é se ambos forem verdadeiros. Logo, eu só preciso me atentar para essa condição. Porque, por exclusão, o restante cai tudo em falso.
Ok? Vamos definir agora mais um outro conectivo, só para a gente fechar essa aula demonstrativa aqui. Vamos lá? Disjunção inclusiva, que é o acento circunflexo de ponta cabeça e em palavra é representado aí, esse conectivo ele é representado pela palavra ou. Exemplo, gosto de café ou gosto de leite. Veja que a gente tem um ou, a primeira parte, a gente pode dividir isso aí na primeira parte chamando de proposição P, gosto de café, e a segunda parte, gosto de leite, de uma proposição Q. Certo, e o que mais? A gente pode representar isso aqui também em diagramas. Quando a gente representar isso aqui em diagramas, o que a gente vai ter aqui, representando em diagramas? Então a gente vai ter o seguinte, que nesse primeiro conjunto aqui são as pessoas que gostam de leite. E nesse segundo, minto, é o contrário. Esse primeiro conjunto aqui são as pessoas que gostam de café. E nesse segundo conjunto são as pessoas que gostam de leite. Ok? Sim. E agora quando eu falo desse ou, esse ou aqui agora em conjuntos, ele vale o que? A união. Então esse ou aqui está valendo uma união. Se é união, então basta satisfazer apenas o primeiro, basta satisfazer apenas o segundo, ou pode satisfazer os dois. Veja que eu tenho aqui, satisfazendo somente o primeiro, satisfazendo somente o segundo e satisfazendo os dois. Então, o que significa isso aqui? Que eu posso gostar apenas de café, eu posso gostar apenas de leite, ou eu posso gostar das duas coisas, café e leite, né? Fazer o café com leite. O que não pode acontecer aqui, o que não satisfaz o ou, é o que? É não gostar nem de café, nem de leite. Então, veja que o que não vai satisfazer aqui, esse ou, é se estiver aqui, não gostar nem de café e nem de leite. Ou seja, isso aqui não vai satisfazer. Aí sim, aí aqui tá falso. Então, o que a gente vai concluir aqui, Quando eu digo que quando eu digo gosto de café ou gosto de leite, o que eu posso relacionar aqui? Se eu estiver, nos dois casos, gostar tanto de café e de leite, vai servir? Serve. Peraí, professor, mas volta aqui, vamos analisar um pouquinho. Você não falou que essa relação aí não era interseção, mas a interseção está contida na união. Toda interseção está sempre contida na união. Agora é diferente, a união contém a interseção, mas contém outras partes do conjunto. Vamos lá, continuando? Ok, o que mais que eu posso representar aqui? Se eu disser que eu gosto apenas de leite, satisfaz esse ou? Sim, ok, satisfaz. Por quê? Porque está dentro da união. A união é tudo que está aí de amarelo. Sim, se eu disser que eu gosto apenas de leite, satisfaz a união? Satisfaz sim. Mas se eu disser que eu não gosto nem de leite nem de café, professor, aí não satisfaz a união. Ou seja, vai estar fora de ambos. A única situação que, o dedinho para baixo, falso, né? Olha o polegarzinho indicando aí, negativo, situação negativa, situação falsa. Então, o que a gente pode concluir com isso aqui, na tabela verdade? Que só há um resultado falso. Porque, todos os outros que aparecem dentro da parte amarela são resultados que satisfazem a união. Se satisfazem a união, são resultados verdadeiros. O único resultado falso é o que está fora, que é quando ambos forem falsos. Então, só tem uma opção aqui na tabela verdade desse conectivo ser falso. Logo, caso contrário, se tiver pelo menos um verdadeiro, vai ser sempre uma verdade. Ok? E é isso aí. Então veja o seguinte, que a gente pode resumir os dois conectivos em apenas dois valores para a gente memorizar. O primeiro conectivo, que é o conectivo do I. Então, ilegal. Situação positiva. Só é afirmativo quando os dois forem verdadeiros. Ou só é verdade quando os dois forem verdadeiros. E que pena, situação do
caso negativo. Ou, que pena, que só é falso se ambos forem falsos, ok? Para facilitar, eu costumo contar umas historinhas também, né, para ajudar um pouquinho. Esse caso mesmo do e do ou, é só lembrar de uma situação, né, que eu presenciei aí um dia no ônibus, duas meninas comentando sobre um garoto que tinha chegado há pouco tempo na escola e as duas estavam afim, mas uma já foi logo dizendo, não, ele já me pediu em namoro e eu já estou pensando e já vou dar resposta hoje para ele. Só que elas desceram e eu fiquei na curiosidade para saber qual seria a resposta e qual a reação do garoto. E aí fiquei imaginando, ó, se a resposta dela for sim, o cara vai dizer o quê? Ih, legal, me dei bem. Então, resposta positiva, resposta verdadeira. Ocorreu o namoro? Sim, mas se ocorre o namoro para os dois. Ou seja, se o namoro é verdade para os dois. Mas se ele tivesse dito não, o que ia acontecer? Oh, que pena, era a resposta, né, era o que o cara ia expressar. Oh, que pena. E aí seria o quê? Resposta falsa do pedido de namoro. Resposta falsa quer dizer que não rolou namoro. Se não rolou namoro, porque não rolou namoro para os dois. Então é falso para os dois. Ok? É isso aí. Venha para cá, a gente vai se divertir muito, a gente vai brincar muito durante esse curso, de uma forma bem light, de uma forma bem tranquila, para a gente poder o quê? Isso mesmo, ó, gabaritar essa prova, né? Para a gente poder, ó, brocar. Final, terminar lá a última questão da prova, comemorar, cheio de emoção, cheio de alegria, ó, broquei. É isso aí, bons estudos, grande abraço.